Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Jackson. Hoje eu quero falar sobre a vida de Tertuliano, um dos grandes nomes do primeiro século da igreja cristã. Quando nós olhamos para a história do cristianismo, nós percebemos que Deus levantou homens e mulheres em momentos decisivos para defender a fé, explicar as escrituras, fortalecer os cristãos perseguidos e confortar os erros do seu tempo. Tertuliano foi um desses homens. Ele viveu aproximadamente entre os anos 160 e 225 depois de Cristo, num período em que ser cristão não era algo assim tão confortável, popular ou socialmente vantajoso. Pelo contrário, seguir a Cristo podia significar rejeição, perseguição, prisão, até martírio. Mas Tertuliano nasceu em Catargo, no norte da África, uma cidade importante do Império Romano, e ele é conhecido como o pai da teologia latina, porque foi um dos primeiros grandes pensadores cristãos e escreveu teologia em latim, ajudando a formar a linguagem que a igreja usaria por muitos séculos para falar sobre Deus, sobre Cristo, sobre a Trindade e sobre a vida cristã. Antes de se tornar cristão, Tertuliano teve uma formação intelectual sólida. Ele estudou direito, viveu em Roma e possivelmente atuou como advogado. Isso ajuda a explicar muito o seu estilo de escrita. Quando nós lemos Tertuliano, nós percebemos que ele não escreve como alguém indeciso. Ele escreve como alguém que argumenta, que acusa, que defende, que responde, que confronta e exige coerência. A sua mente jurídica aparece em sua teologia. Ele organiza ideias, responde objeções e fala com firmeza. Por volta dos 40 anos de idade, Tertuliano se converteu ao cristianismo. Isso é algo muito importante. Ele não foi apenas alguém criado desde a infância dentro de uma tradição cristã. Ele foi alguém que já adulto, já formado, já conhecedor do mundo romano, ele foi alcançado pela fé cristã. Depois de sua conversão, ele passou a dedicar a sua mente, a sua pena e a sua coragem à defesa do evangelho. Após retornar a Catargo, Tertuliano iniciou uma produção impressionante de obras cristãs. Ele escreveu entre aproximadamente os anos de 190 e 220 depois de Cristo, e de suas obras, 31 delas chegaram até nós, embora pelo menos 15 delas tenham se perdido. Isso mostra que Tertuliano não foi apenas um pensador ocasional. Ele foi um escritor intenso, um apologista, um polemista e um mestre. A palavra apologista aqui não significa alguém que pede desculpa pela fé. Significa alguém que aprende e apresenta uma defesa racional da fé cristã diante das acusações de seus opositores. E era exatamente isso que Tertuliano fazia. Em sua obra chamada Apologia, escrita por volta do ano 197, ele se dirige aos governantes do Império Romano para defender os cristãos das falsas acusações feitas contra eles pelos romanos. Naquele tempo, os cristãos eram muitas vezes vistos como pessoas perigosas, como inimigos da sociedade, como rebeldes contra Roma, eram acusados de crime que não cometiam, eram mal interpretados por serem acusados a adorar os deuses pagãos e o imperador. Muitas vezes, quando Tertuliano ele se levanta e diz em essência, olhem para a vida dos cristãos, observem a sua conduta, vejam se eles são realmente criminosos ou se são pessoas piedosas, honestas e virtuosas. Um dos trechos mais bonitos do material de Tertuliano fala sobre a chamada festa do amor, ou a refeição do ágape, praticada pelos cristãos. Ele diz que essa reunião começava com oração e terminava com oração. Meus irmãos, ele insiste que os cristãos não saíram dessas reuniões como malfeitores, nem como desordeiros, nem como pessoas entregues à imoralidade, mas como aqueles que haviam frequentado uma escola de virtude. E essa frase é muito forte, uma escola de virtude. Para Tertuliano, a comunhão cristã não era apenas um encontro social, era um ambiente de formação espiritual, era um lugar onde a fé moldava o caráter. E aqui nós já encontramos uma breve aplicação para os nossos dias. Como nós temos vivido a nossa comunhão cristã hoje? Nossas reuniões, cultos, os nossos encontros, os nossos pequenos grupos e conversas têm nos tornado mais parecidos com Cristo? Ou às vezes nós reduzimos a vida cristã a eventos, a agenda, a programas e aparências? Tertuliano nos lembra que a igreja deve ser uma comunidade cuja vida pública confirma a sua fé. Ele dizia que os cristãos, quando reunidos, eram aquilo que também eram quando estavam separados.
Em outras palavras, a fé deles não era uma máscara usada somente nas assembleias. A comunhão revelava a mesma vida que eles buscavam viver individualmente depois. E esse é um desafio da atualidade. O cristão não pode ser uma pessoa no culto e outra pessoa nas redes sociais. Nós não podemos ser uma pessoa diante dos irmãos e outra pessoa dentro de casa. Não podemos ser piedosos em público e cruel em particular. Tertuliano nos chama a integridade. A vida cristã ela precisa ser intensa e inteira. Outro ponto importante da vida e do pensamento de Tertuliano é a sua defesa da doutrina cristã. Ele foi um dos primeiros escritores a explicar de maneira mais técnica a doutrina da Trindade. E é claro que a igreja já cria no Pai, no Filho, no Espírito Santo desde os apóstolos. O batismo era feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As Escrituras apresentam o Pai como Deus, o Filho como Deus e o Espírito Santo como Deus. Mas a igreja ainda estava desenvolvendo a linguagem teológica para expressar essa fé de um modo mais claro, diante dos erros e das heresias que havia na época. Tertuliano ajudou nesse processo. Ele falou da Trindade como três pessoas distintas que compartilham uma só substância divina. Três pessoas, uma substância. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E ainda assim, não há três deuses, mas um só Deus. Essa formulação influenciou profundamente a teologia cristã posterior. E nós devemos fazer uma pausa para reconhecer algo muito importante. Tertuliano não foi perfeito. Alguns de seus ensinamentos foram posteriormente rejeitados ou corrigidos pela igreja. Por exemplo, a sua ideia de que a alma de todos os seres humanos, elas estavam originalmente contidas em Adão, e não foi aceito isso pela igreja. Mas isso não diminui a importância histórica de Tertuliano. Ao contrário, nos ensina uma lição valiosa. Deus pode usar pessoas reais, com virtudes e limitações, para servir o seu povo. Na história da igreja, não encontramos heróis impecáveis, nós encontramos servos de Deus marcados por coragem, por fé, por inteligência e também por falhas, exageros e tensões. Isso nos ajuda a olhar para os mestres do passado com gratidão, mas sem idolatrá-los. Nós não seguimos Tertuliano, nós seguimos Cristo. Nós aprendemos com Tertuliano naquilo em que ele foi fiel às Escrituras e avaliando tudo à luz da palavra de Deus. E essa é a aplicação para hoje. Nós vivemos uma época em que muitas pessoas transformam líderes, pregadores, teólogos, influenciadores e denominações em referências absolutas. Mas a história de Tertuliano nos ensina que até grandes mestres precisam ser examinados. Nós devemos ser gratos por aqueles que Deus usa, mas nossa fé deve estar firmada em Cristo e nas Escrituras. Tertuliano também ficou famoso por sua posição firme contra as heresias. Era uma de suas obras chamada A Prescrição dos Hereges. Ele afirma que os falsos mestres manipulavam a Escritura para sustentar doutrinas erradas. Para ele, onde havia heresia, primeiro havia ocorrido corrupção da interpretação bíblica. Essa observação ela continua extremamente relevante para os nossos dias. Muitos erros não começam com uma negação aberta da Bíblia, começa com uma leitura distorcida da Bíblia. As pessoas citam textos bíblicos, mas fora do contexto. Usam palavras da fé, mas com outro significado. Falam de Deus, de Cristo, de Espírito, de graça, de vitória, de bênção, mas muitas vezes distorcem o Evangelho para servir a interesses humanos. Tertuliano nos alerta. A integridade da doutrina depende da integridade das Escrituras. Isso nos chama de volta à seriedade do estudo bíblico. Não basta abrir a Bíblia apenas para confirmar nossas opiniões. Não basta usar versículos como frases motivacionais. Não basta procurar textos que apoiem aquilo que já queremos fazer. Nós precisamos deixar que a palavra de Deus nos forme. Tertuliano dizia que os cristãos eram formados pelas Escrituras antes que os hereges aparecessem com as suas construções erradas. E essa frase é muito importante para hoje. A pergunta não é apenas eu leio a Bíblia, mas a pergunta é: a Bíblia está me formando, me moldando? Ela forma meus desejos, minhas decisões, minha maneira de falar, minha relação com o dinheiro, minha sexualidade, minha vida familiar, minha postura diante da injustiça, meu modo de sofrer, meu modo de servir. Uma igreja que não é formada pelas Escrituras será facilmente formada pela cultura, pela política, pelo mercado, pelas redes sociais, pelo medo ou pelo desejo da aceitação. Tertuliano também é lembrado por sua famosa pergunta: o que tem Atenas a ver com Jerusalém? Com essa pergunta, ele queria rejeitar a mistura entre a fé cristã e as especulações filosóficas que, em sua visão, ameaçavam a pureza do Evangelho. Atenas representava a filosofia pagã.
Jerusalém representava a relação com Deus e a revelação de Deus. Tertuliano foi mais duro neste ponto do que outros pais da igreja. Alguns cristãos antigos viam na filosofia certos elementos úteis. Tertuliano, porém, era muito desconfiado. Nós podemos não concordar com todos os extremos da sua posição, mas a sua preocupação merece atenção. Ele temia que a fé cristã fosse domesticada por sistemas humanos. Temia que a revelação de Deus fosse subordinada ao pensamento da moda. E aqui existe uma aplicação muito clara para nós. Hoje também nós precisamos perguntar: quem está interpretando quem? Às vezes é a palavra de Deus que interpreta a nossa cultura, ou é a cultura que interpreta a palavra de Deus? É Cristo que julga as nossas ideias, ou são nossas ideias que julgam a Cristo? É o Evangelho que molda as nossas prioridades, ou são as prioridades do nosso tempo que remodelam o Evangelho até que ele se torne irreconhecível? A pergunta de Tertuliano continua ecoando. O que tem Atenas a ver com Jerusalém? Em outras palavras, até que ponto nós estamos permitindo que pensamentos contrários a Deus redefinam a nossa fé? Outro tema muito importante em Tertuliano é a idolatria. Na, no, nas suas obras e nos seus materiais, há trechos que dizem que a idolatria, para Tertuliano, a idolatria era o grande crime da humanidade e a raiz de muitos pecados. Ele dizia que, embora cada erro tenha sua característica própria, todos os erros podem ser ligados à oposição contra Deus. Ele também afirmava que a idolatria tem muitos ramos, muitas veias, muitas formas. Ela nem sempre aparece de maneira explícita, às vezes ela está disfarçada. E isso é profundamente atual para os nossos dias. Quando nós pensamos, meus irmãos, em idolatria, talvez imaginemos apenas uma pessoa se curvando diante de uma imagem, mas a Bíblia amplia esse conceito. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no coração humano. Pode ser o dinheiro, pode ser o sucesso, pode ser a beleza, pode ser o prazer, pode ser a família, pode ser a carreira, pode ser a própria imagem, pode ser a aprovação das pessoas, pode ser a ideologia, pode ser até mesmo uma visão distorcida de ministério quando alguém diz servir a Deus, mas no fundo ele serve à própria vaidade. Tertuliano nos ajuda a perceber que a idolatria não é apenas um problema antigo ligado a templos pagãos de Roma. É um problema permanente no coração humano. O coração humano é uma fábrica de ídolos e com facilidade. E a idolatria é perigosa justamente porque muitas vezes ela se apresenta como algo legítimo. Trabalhar é bom, mas o trabalho pode virar um ídolo. Cuidar da família é bom, mas a família pode ocupar o lugar de Deus. Ter recursos financeiros é uma bênção, mas o dinheiro pode se tornar o nosso Senhor. Ser reconhecido, poder ser reconhecido pelo nosso bom serviço, pelos homens, mas a busca por reconhecimento pode escravizar a alma. Tertuliano comparou a fé a um navio que navegava entre recifes baixos e estreitos da idolatria. Essa imagem é muito poderosa. A vida cristã é uma navegação. Há perigos visíveis e invisíveis. As rochas escondidas, há correntes que podem arrastar, há ventos que parecem favoráveis, mas nos conduzem para longe de Deus. Por isso ele insiste na vigilância. E essa é uma palavra que nós precisamos recuperar. Vigilância. Muitos cristãos hoje vivem distraídos pelos excessos de informação, pela pressa, pelo entretenimento constante, pela comparação, pela ansiedade, pelas telas, pelas opiniões de outras pessoas. Mas uma fé distraída se torna vulnerável. Tertuliano nos chamaria a abrir os olhos, a examinar o coração e a perguntar: o que nós temos recebido? O que tem recebido a minha devoção? O que controla as minhas decisões? O que eu tenho a perder mais do que temo a desobedecer a Deus? E essas perguntas revelam nossos ídolos. Outro aspecto marcante da vida de Tertuliano é sua visão elevada da oração. Em sua obra A Oração, ele comenta a oração do Pai Nosso. Ele observa que, em poucas palavras, essa oração ensinada por Jesus contém muita riqueza, uma riqueza imensa. No Pai Nosso, nós oramos a Deus. Ao falar no nome de Deus, nós afirmamos a fé. Ao pedir que sua vontade seja feita, nós oferecemos obediência. Ao mencionar o reino, nós proclamamos a esperança. Ao pedir o pão, nós reconhecemos a nossa dependência. Ao pedir perdão, nós confessamos nossas dívidas. Ao pedir livramento da tentação, nós admitimos a nossa fraqueza. E para Tertuliano, somente Deus poderia nos ensinar como nós devemos orar a Deus. E isso é belíssimo. A oração cristã não começa na criatividade humana,
mas na revelação divina. Nós oramos porque o Filho nos ensinou a falar com o Pai. E essa é uma aplicação urgente. Muitas vezes a nossa oração é tomada pela ansiedade, pela pressa e pelo desejo de controle. Nós oramos como quem apresenta uma lista de exigências. Oramos como quem tenta convencer a Deus de fazer a sua vontade, a nossa vontade. Mas o Pai Nosso nos reeduca. Ele coloca Deus no centro. Antes do pão vem o nome de Deus. Antes das necessidades vem o reino. Antes dos nossos planos vem a vontade do Pai. Tertuliano nos convida a redescobrir a oração não como um instrumento de manipulação, mas como uma escola de submissão, fé e esperança. Outro tema que aparece no material escrito por Tertuliano é a paciência. Em sua obra chamada A Paciência, Tertuliano afirma que onde Deus está, ali também está a sua filha paciência. Ele chega a dizer que quando o Espírito de Deus desce dos céus, a paciência o acompanha. Essa linguagem é muito bonita. Para ele, a paciência não é fraqueza, não é passividade, não é resignação vazia. A paciência é companheira do Espírito. Sem paciência, a fé não suporta os golpes do inimigo. E essa palavra também é necessária para o nosso tempo. Nós vivemos uma cultura da velocidade, nós queremos respostas imediatas, resultados imediatos, crescimentos imediatos, soluções imediatas. Mas Deus forma seus servos no tempo. A maturidade cristã, ela não nasce de um impulso, ela é cultivada na perseverança. Tertuliano, vivendo em um tempo de perseguição e de tensão, sabia que a vida cristã exigia resistência. Hoje, talvez muitos de nós não enfrentamos leões em arenas, como alguns cristãos antigos enfrentaram, mas enfrentamos outros tipos de pressão. A pressão de abandonar princípios, a pressão de negociar convicções, a pressão de viver pela aparência, a pressão de responder ao mal com o mal, a pressão de desistir da fé quando Deus parece silencioso. A paciência cristã nos ensina a permanecer. Permanecer quando obedecer é difícil, permanecer quando esperar dói, permanecer quando a fidelidade parece não dar retorno imediato, permanecer quando somos incompreendidos. E essa paciência não nasce apenas da força humana, ela é fruto do Espírito. E agora nós precisamos falar de um episódio delicado da vida de Tertuliano, a sua adesão ao montanismo. Por volta do ano 207 d.C., Tertuliano passou a se identificar com os montanistas, o movimento iniciado por Montano. Montano, possivelmente um ex-sacerdote pagão convertido ao cristianismo, começou a afirmar que estava possuído pelo Espírito Santo e passou a profetizar. E ele se juntou a duas profetisas, Priscila e Maximila. Os montanistas ensinavam que uma nova dispensação do Espírito havia sido revelada. Eles diziam que essa nova era superava, embora não contradizesse, o Novo Testamento. Também enfatizavam rigor moral, disciplina severa e a iminência do fim do mundo. Chegaram a crer que a Nova Jerusalém seria estabelecida em Pepusa, na Frígia. Por que Tertuliano se aproximou desse movimento? As razões não são completamente claras, mas o material dele aponta para algumas possibilidades. Ele provavelmente se sentiu atraído pelo rigor moral dos montanistas, por sua crítica à frouxidão espiritual da Igreja e por sua ênfase na manifestação do Espírito Santo. Tertuliano via com preocupação uma igreja que, em sua opinião, perdoava com facilidade cristãos que pecavam abertamente. Também parecia incomodada com o crescimento do poder hierárquico em detrimento da vida espiritual. Aqui nós vemos tanto uma virtude quanto um perigo, meus irmãos. A virtude era o zelo. Tertuliano queria uma igreja santa, séria, fiel, fervorosa e não acomodada. O perigo era o excesso. O zelo, quando não é temperado pela humildade, pela sabedoria e pela graça, pode se tornar dureza. E essa é uma das grandes lições da vida de Tertuliano. É possível amar a santidade e ainda assim correr o risco de tornar-se severo demais. É possível desejar pureza doutrinária e ainda assim perder a mansidão. É possível defender a verdade e ao mesmo tempo esquecer que a verdade deve ser defendida com amor. Tertuliano nunca abandonou seu compromisso com a doutrina cristã ortodoxa, mas a sua trajetória mostra como a igreja sempre precisou discernir entre o zelo espiritual e o radicalismo desequilibrado. E essa aplicação para hoje é extremamente importante. De um lado, há cristãos que relativizam tudo. Tratam o pecado como detalhe. Tratam a doutrina como opinião. Tratam a santidade como um exagero.
De outro lado, há cristão que transforma a fé numa postura constantemente agressiva, sem misericórdia, sem paciência, sem ternura pastoral. Tertuliano nos adverte contra os dois extremos. Nós precisamos de convicção sem arrogância, de santidade sem legalismo, de firmeza sem brutalidade, de zelo pelo Espírito sem desprezo pela ordem, de amor pela verdade sem prazer em condenar. A vida de Tertuliano é fascinante porque une a grandeza e a tensão. Ele foi defensor da fé contra os pagãos, foi expositor da doutrina, foi um dos grandes nomes no desenvolvimento da linguagem trinitária, foi crítico da idolatria, foi mestre da oração, foi exortador da paciência, foi consolador dos martírios, mas também foi um homem intenso, duro, polêmico, e a sua adesão ao montanismo tornou a sua avaliação histórica mais complexa. Talvez justamente por isso ele seja tão útil para nós hoje, porque ele não nos permite uma leitura superficial da história da igreja. Ele nos mostra que grandes servos de Deus podem ser instrumentos preciosos e, ao mesmo tempo, pessoas que precisam ser avaliadas com discernimento. Ele nos mostra que a verdade importa, que a doutrina importa, que a santidade importa, que a oração importa, que a comunhão importa, que a coragem importa, mas também nos mostra que o modo como nós defendemos tudo isso também importa. O cristão não é chamado apenas a estar certo, é chamado a parecer-se mais com Cristo. E Cristo é cheio de graça e de verdade. Ao olharmos para Tertuliano, nós podemos fazer algumas perguntas finais para aplicações pessoais. A primeira pergunta é: a minha fé é pública o suficiente para ser vista e íntegra o suficiente para ser confirmada? Tertuliano defendia os cristãos dizendo que suas reuniões não produziam desordem, mas produziam virtude. Será que a nossa vida comunitária hoje testemunha o Evangelho dessa maneira? Segunda pergunta: eu estou sendo formado pelas Escrituras ou apenas usando as Escrituras quando convém? Tertuliano combateu os falsos mestres porque eles manipulavam a Bíblia. Isso nos chama a estudar a palavra com reverência, com texto, com obediência. A terceira pergunta: quais ídolos estão tentando ocupar o lugar de Deus em meu coração? A idolatria tem muitos ramos. Nem sempre aparece com o nome religioso, às vezes aparece como ambição, medo, vaidade, prazer, controle ou aprovação. Quarta pergunta: a minha vida de oração está centrada em Deus ou apenas nas minhas necessidades? O Pai Nosso nos ensina a começar pelo nome, pelo reino e pela vontade de Deus. Quinta pergunta: tenho cultivado paciência como fruto do Espírito? Sem paciência, nós desistimos cedo demais, reagimos rápido demais, ferimos fácil demais, abandonamos processos que Deus queria usar para nos amadurecer. Sexta pergunta: o meu zelo por Deus é acompanhado de humildade e amor? Tertuliano nos inspira pela coragem, mas também nos alerta sobre os perigos de um rigor que pode perder o equilíbrio. E ao concluir, nós podemos dizer que Tertuliano foi uma voz forte em uma época difícil. Ele viveu quando a igreja ainda estava aprendendo a expressar a sua fé diante de perseguidores, filósofos, hereges e desafios internos. Ele não teve medo de defender os cristãos, não teve medo de confrontar o erro, não teve medo de chamar a igreja à santidade. E embora sua vida tenha pontos difíceis, sua contribuição permanece até hoje. Nós devemos a ele parte da linguagem teológica que ajudou a igreja a falar da Trindade. Nós devemos a ele um exemplo de coragem apologética. Devemos a ele reflexões profundas sobre oração, paciência, idolatria, escritura e vida cristã. Que ao estudar a vida de Tertuliano, não apenas admitiremos um personagem antigo, mas sejamos despertados para viver uma fé mais fiel nos dias de hoje. Uma fé que pensa, uma fé que ora, uma fé que resiste à idolatria, uma fé que ama a verdade, uma fé que busca a santidade, uma fé que permanece paciente nas lutas, uma fé que vive em comunidade de maneira honesta, uma fé que não se curva aos ídolos dos tempos presentes e, acima de tudo, uma fé centrada no Deus que Tertuliano procurou defender, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus, digno de toda a honra, toda a fidelidade e toda a adoração. Que Deus abençoe sua vida.